já até citado aqui de manhã, o consumidor.gov, eu creio que muitos de vocês já conhecem, mas eu não sei, obrigado, quantos efetivamente o utilizam na prática. O consumidor.gov, de forma bem rápida, não quero me estender explicando o funcionamento da ferramenta, ela é uma plataforma digital de solução extrajudicial de conflitos específicos de demandas de consumo. Ela foi feita, o próprio Paulo Góes aqui falou que participou da gênese, né, como ele mesmo disse, da construção desse portal. Ela foi, então, gestada, concebida no Ministério da Justiça, na secretaria específica do Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom. Ela foi lançada, se não me falha a memória, em meados de 2014. Qual que é o objetivo, qual que é o funcionamento, ou mais popularmente falando, qual que é o pulo do gato aí do consumidor.gov? Todas as empresas que estão lá cadastradas assinaram um termo de cooperação com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, com a Senacom, de forma a tratar os problemas que são direcionados a elas via plataforma em até 10 dias. E quando eu digo tratar, não significa responder, é tratar com vistas a solucionar o problema em até 10 dias. Então, a experiência que a gente tem tido, falo aqui agora da triagem da capital de São Paulo, tem sido muito exitosa desde que até assinamos um termo de cooperação com a Senacom, com esse sentido de fomento do uso da ferramenta. Estou procurando fazer esse papel aqui agora também. E a partir do momento que a gente começou a utilizar de forma mais massificada, reiterada, eu sei que também tem a própria dificuldade sob o olhar do usuário. O usuário chega aqui e fala assim, olha, eu quero que o juiz determine o que deve acontecer. Isso é muito comum na família. O que o juiz falar para eu pagar, eu pago. O dia que o juiz falar que é para eu ver, eu vou ver. E a gente tem que cada vez mais mostrar para as pessoas que as soluções devem partir delas próprias. Não é o Estado, um terceiro, vir e dizer o que deve ser feito na vida das pessoas. No âmbito do consumidor, sem essa paixão da família, acontece basicamente a mesma coisa. Não, eu quero que seja determinado judicialmente a solução para esse meu problema aqui, decorrente de uma relação de consumo, qualquer que seja ela. A gente tem essa dificuldade inicial de vamos apostar numa possibilidade aqui extrajudicial. Hoje eu digo que a resistência é um pouco menor, eu acompanho isso desde o início. As pessoas torciam assim, o nariz de dizer, poxa, mas eu vim aqui buscar a defensoria, eu quero ter acesso ao pensamento das pessoas, acesso específico ao judiciário, aqui é a porta de entrada para o judiciário, e você vai me oferecer uma forma extrajudicial. Sob o ponto de vista do usuário, tem toda a lógica, né? Fala assim, poxa, eu estou aqui querendo pôr no pau a empresa e você vai querer resolver amigavelmente. Mas o argumento que a gente tem é o índice de solução do consumidor.gov, que essa solução vai ser dada pelo sim, pelo não, em 10 dias corridos. Todos nós temos noções de prazos de quando se resolve alguma coisa dentro de um processo judicial. É de 85%, ou seja, os 15%, que aí sim a gente está falando no real significado da palavra residual. Os 15% residuais podem ser tratados de forma residual via judiciário. É assim que funciona o consumidor.gov. Eu trouxe aqui a carinha dele para que vocês vejam. É uma página, utilizando aí os vocábulos da informática, friendly, né? Ela é muito amigável, é como se fosse um Google. Só tem essa barra inicial que você digita o nome da empresa. Ela já... aqui eu não consegui, eu queria fazer uma coisa mais interativa. Tem alguns exemplos, mas assim, eu exorto a vocês que depois, ter acesso à internet, na sua casa, entre no consumidor.gov.br e, por curiosidade, digite a empresa da sua telefonia celular, que você tem plano de saúde, eventualmente, uma empresa que você tenha algum tipo de relacionamento, que você já vai verificar aí qual que é o nível de resolutibilidade que aquela empresa tem, o prazo médio de resposta entre 0 e 10 dias, o nível de satisfação dos clientes.
Isso serve, eu estava falando aqui da questão do pulo do gato do consumidor.gov, que ela é uma vitrina. Pensemos na telefonia celular, que acho que é um exemplo mais banal aqui do nosso dia a dia. Eu vou escolher entre a operadora A, a B ou a Z. Aqui já é um termômetro, fala de se verificar qual que é a seriedade com que aquela empresa lida com o consumidor. De verificar se dá para fazer comparações entre uma empresa ou outra. Tem várias funcionalidades de forma muito amigável de se navegar. Mas para fazer a reclamação em si, é só digitar o nome da empresa e proceder à reclamação. Sendo a primeira, tem que fazer um login naqueles dois quadradinhos brancos ali. Eu trouxe um exemplo de um caso que eu mesmo tratei, eu atendi na triagem. Eu não me canso de mostrar desse caso aqui, por ser emblemático pelos números que vocês vão ver e por ter sido o primeiro caso que eu eu quis falar para a pessoa, falar, vamos tentar isso aqui, se em 10 dias não resolver, a gente busca as barras do judiciário. E foi resolvido no consumidor.gov em até 10 dias. Se eu não me engano, foi resolvido em 7 dias esse caso. Se eu for ser bem rigoroso, né, Rodrigo, não é o primeiro caso, não. Foi o segundo caso que a gente tratou, porque o primeiro foi da faxineira da defensoria que... doutores, vocês trabalham com defesa do consumidor? Eu fui comprar um celular, ela saiu lá com celular, com plano odontológico, com plano de saúde e com uma fatura um pouquinho mais gorda do que ela imaginava. Esse foi, de fato, o primeiro caso que a gente tratou. Eu digo esse primeiro caso meu, que foi no atendimento inicial da defensoria mesmo. Mas a gente estava lá, ela pediu essa ajuda para a gente fez pelo consumidor.gov e foi refeito o contrato dela. Só, efetivamente, com o celular, não com todos os outros serviços adicionados aí, que, como bem sabemos, é uma prática abusiva vedada pelo consumidor aí no 39.1. Vamos lá. Todos os dados aqui são verdadeiros, só troquei o nome e tirei aqui as referências. Era um caso, vou fazer aqui uma longa história curta. A pessoa chegou e falou, olha, há 3, 4 anos, basicamente isso, falou assim, olha, eu peguei um crédito pessoal de R$4.000, ela falou para mim. Comecei a pagar, inadimpli, não consegui inadimplir, repactuei depois de um tempo. Não paguei durante certo tempo, não consegui, repactuei. Ela estava na 3ª ou 4ª repactuação, de R$4.000 originais, crédito pessoal. Ela chegou aqui na defensoria, aquilo que eu vinha falando para vocês, já desesperada. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, quando chegam à defensoria, é a última porta, já teve várias falências de tentativa de resolução infrutíferas e tenta, falou assim, agora, repito aqui a expressão, vou ir para o pau para ver se dessa forma eu resolvo. Eu peguei e analisei lá os contratos da pessoa de forma muito também dentro dessa lógica nossa do atendimento inicial, nada de ficar ali analisando todas as minúcias de cláusula por cláusula. Eu só verifiquei esse histórico dela. Ela, olha, eu já estou cansada, enquanto eu olhava lá, estou cansada de quantos protocolos de atendimento eu tenho no banco. Sim, desesperada, estava numa espécie de escravidão civil, de dívida civil. Vejam bem, Emília, informamos que a sua solicitação, não sei se está fácil para vocês lerem aí, foi atendida. O valor atual da dívida, R$4.000 originários, R$187.500. R$4.000. R$4.000. E a gente não está falando de qualquer banco, é um banco normal, não estamos falando daqueles que, se você quer dinheiro agora, vem aqui, mesmo negativado, que os juros, isso aqui teria mais 3 zeros ali, se fosse nesses locais, que os juros são conhecidamente muito superiores aos praticados aí normalmente no mercado. Mas fiquemos com esses dados então. R$4.000 a pessoa pegou emprestado originariamente, muito provavelmente porque não tinha R$4.000, e ganhou uma dívida de R$187.000. Foi questão de 4 anos. Questão de 4 anos. Aí pensemos na lógica tradicional. Uma ação de revisão contratual,
Está lá, direito básico do consumidor, artigo 6º, inciso 5, é possível rever o contrato, cláusula abusiva, artigo 51, etc. Deixa eu montar uma petição inicial. Aquela lógica que eu disse, né? Ah, isso aqui, então, revisão contratual, deixa eu ver, pode ser foro domicílio do consumidor ou do devedor, deixa eu saber qual que é o foro para ajuizamento da ação, próximo. Aí, colocamos no consumidor.gov. Vejam que eles falam, ó, recebemos sua solicitação por esse canal, recebemos por este canal a reclamação sobre dificuldade para renegociação, na realidade é renegociação, dos contratos de conta corrente e solicitação de proposta de negociação, isso aí foi a proposta dela, de até 350 por mês e à vista até 44 mil reais. Ela falou assim, olha, eu gostaria de pagar o original, não sendo possível pagar o valor original, que era os 4 mil reais, que ela já tinha pago várias, como eu disse para vocês, nas negociações, pagava durante um certo tempo e inadimplia, crescia a dívida, juros, renegociava aquela outra dívida maior, inadimplia, renegociava outra dívida maior. Ela falou, então se for para que eu pague, que seja parcelas que cabem no meu orçamento, que atualmente é 350 reais. Aí eles dão todos os dados, ó, vejam que foi em 13/4/2015, olha o que o banco respondeu, isso aqui está aqui embaixo. Apesar de as cobranças estarem sendo realizadas nos termos do que foi contratado, pacta sunt servanda, né, com o objetivo de se obter a composição consensual e solucionar definitivamente a questão, aprovamos a proposta nas seguintes condições. Imaginem a lógica judicial. Olha a proposta que eles fizeram. Data de validade. Total da dívida renegociar. Isso aqui é a proposta que eu tirei lá do consumidor.gov. Não estou inventando um centavo aqui. Valor para pagar a dívida. Uma parcela de 187.590. Desconto de pontualidade. 97,92%. A parcela fica 3.800. Foi essa negociação que foi feita com a pessoa em 7 dias. De 187 mil para 3.800. Eu acho muito difícil que a gente conseguiria algo. Não vou nem falar no prazo de 7 dias, liminar num caso desse, no judiciário, mas nessas proporções, é óbvio que ninguém aqui é inocente ao ponto de falar, nossa, mas o banco ele excepcionou nesse caso. Se tem uma coisa que sabemos que, especialmente os bancos, as empresas em geral, os bancos especialmente, que sabem fazer é contas atuariais. O banco trabalha com isso, sabe fazer. Então, se levássemos isso ao judiciário, a análise seria contratual. Deixa eu ver o que está acima da média de mercado, deixa eu verificar se tem uma cláusula abusiva. A solução consensual, ela extrapola essa lógica jurídica. Deixa eu verificar o que foi pactuado dentro das normas do consumidor, o que pacta sunt servanda, o que extrapolou a autonomia da vontade, o que deve ser renegociado, revisto, em quais balizas, que é o que o código traz. Ou seja, eu disse para vocês que o índice médio de resolução no consumidor.gov é 85, mas eu gosto de me jactar em dizer que todos os que eu tratei deu certo. O meu índice pessoal no consumidor.gov, inclusive com casos pessoais, é 100%. Então, eu tive um caso pessoal aqui, sem fazer muita digressão aqui, que foi um caso de descumprimento de oferta, até um hotel fora do Brasil. Eu fiz a reclamação, falei, olha, a oferta dizia que tinha isso, isso e isso. Cheguei lá, a oferta foi descumprida. Aí fiz o pedido, falei, olha, eu gostaria de ser ressarcido em 100% do que eu gastei lá no hotel. Dito e feito, em 10 dias eu fui ressarcido em 100%, e confesso a vocês que se eu tivesse recebido uma contraproposta, eu estava bem apto a aceitar. Só que eles responderam tal como eu pedi e me ressarciram totalmente procedente o pedido que eu fiz. Então, faço aí novamente a publicidade do consumidor.gov para que pensemos dentro do nosso trabalho nas unidades aqui a tentativa. E em termos práticos, aqui na triagem, que a gente tem esse volume muito grande, no atendimento inicial, treinamos 2 estagiários que estão sendo suficientes para cadastrar todos os casos que chegam diariamente relativos ou possíveis de serem resolvidos via consumidor.gov. Esse aqui é um dado de encorajamento prático a vocês.
Outra ferramenta, o Procon Paulistano. Tá? Procon Paulistano, esse aqui é uma ferramenta então restrita aos consumidores da capital. Ela tem a mesma lógica do consumidor.gov. Ela até funciona de uma forma complementar ao consumidor.gov, da seguinte maneira. Esse é o site, né, do Procon Paulistano, a cara dele é essa, né, mais ou menos a mesma coisa do consumidor.gov, só que ele tem um diferencial. Como eu disse a vocês, o consumidor.gov só trata, ou só é possível tratarmos dentro do .gov problemas relativos às empresas que lá se cadastraram, que firmaram aquele termo de cooperação com a Senacom, com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Se eventualmente você tem algum problema, ele não tem uma capilaridade muito grande ainda, o consumidor.gov. E isso é papel dos próprios usuários, que você verifica lá, põe a empresa Mercadinho da esquina e não encontrei lá. Ele já dá a opção. Sugira a inclusão dessa empresa, deste fornecedor no consumidor.gov para que você possa tratar do problema aqui. Aí você só põe os dados da empresa, o único dado talvez mais difícil de achar é o CNPJ da empresa, mas nada que um Google da vida não resolva, e você sugere a inclusão da empresa que não está lá no consumidor.gov para que adira ao portal. E aí essa sugestão é encaminhada à Senacom, que faz a intermediação com aquele fornecedor, sugerindo a sua inclusão. Não sei quem de vocês estava aqui de manhã, foi mais ou menos nesse sentido que eu fiz uma pergunta aqui, uma provocação, que ao passo que a gente verifica, todas as instituições bancárias lá, financeiras, operadoras de plano de saúde, de telefonia celular, estão em peso no consumidor.gov, as concessionárias aí de serviços públicos, em especial de energia elétrica e de fornecimento de água e saneamento básico, ainda não aderiram. Então, eu acho que é muito importante que façamos, junto com a Arcesp, né, a Defensoria, um movimento aí para buscar a conscientização dessas empresas de ingressar nesse portal. Hoje, chega uma pessoa aqui com um problema de corte de energia elétrica, situação muito nada rara na Defensoria, a gente tem que ir pela via tradicional, porque não temos alternativas ao tratamento dessas questões, por hora, espero. Então tem o Procon Paulistano, a diferença, como eu vinha falando para vocês, é que o único problema é a limitação territorial. A diferença do Procon Paulistano é que se a empresa que você quer buscar, quer fazer uma reclamação, e aqui você pode fazer não só reclamação, mas como denúncias de alguma prática de alguma empresa, qualquer que seja, para que o Procon paulistano vá em loco verificar qualquer violação aí de direito do consumidor, desde saúde, segurança, qualquer coisa. Se a empresa não tiver no consumidor, no consumidor.gov, como ficaria inviabilizada a proposta de solução, pelo Procon paulistano, eles fazem a intermediação com a empresa que você apontou como violadora ali do direito. O único problema é que essa ferramenta está disponível apenas para os consumidores, né, não os fornecedores, para os consumidores residentes na capital, ainda que o fornecedor seja de outro estado da federação. Outra ferramenta muito importante, essa eu acho que é bem menos ainda utilizada dentro da Defensoria, no serviço específico da saúde suplementar, falando aqui então de planos de saúde, que é a chamada NIP, a Notificação de Intermediação Preliminar. Eu não tenho dados institucionais da Defensoria, justamente por essa deficiência que ainda a gente verifica de atuação institucionalizada investindo nessa ferramenta, na NIP, já vou esclarecer melhor, mas os dados gerais é de que funciona muito bem. Eu sei que algumas unidades, alguns colegas, inclusive colaboradores aí do Núcleo de Defesa do Consumidor, do qual fazemos parte, tem utilizado. Então, ao se deparar no atendimento inicial de uma pessoa que traz alguma questão, qualquer que seja, relativa a plano de saúde, ao invés de
a prioristicamente, invertendo aí as diretrizes legais, buscar o Poder Judiciário, busca a solução via o site da ANS, por essa ferramenta, que a gente pode até sugerir também, que a Arcesp tenha uma ferramenta dessa, parecida com o que tem a ANS. Pensando alto aqui, né, enquanto eu falo. Em vez de buscar o Poder Judiciário, qualquer problema relativo ao plano de saúde, busca a NIP. Eu vou avançar aqui para que a gente entenda melhor. Então, o que é a NIP? No site da ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem um espaço lá, Espaço do Consumidor. Eu acho que na página inicial tem, eu não sei se eu trouxe aqui, esse primeiro aqui são os dados da NIP. Na página inicial da ANS tem lá planos e operadoras. Tem uma próxima janela que abre que diz assim, Espaço do Consumidor. E aí no Espaço do Consumidor você pode inserir uma reclamação, seja ela de qualquer ordem. A mais comum que a gente observa é falta de cobertura do plano de saúde, questão de reajustes de mensalidade, de troca de faixa, aqueles reajustes que a pessoa paga num mês, depois passa a pagar 3 no mês seguinte, aqueles reajustes que muitas vezes afrontam aí os direitos do consumidor. E o que é feito? Na realidade, não só por esse caminho que eu falei para vocês, no Espaço do Consumidor, tem o 0800 da ANS, qualquer das formas de acesso do consumidor à ANS, fazendo uma reclamação de um plano de saúde, ela pode se valer dessa NIP, dessa notificação de intermediação preliminar, que é o que o próprio nome diz, o que a ANS vai fazer. Uma intermediação preliminar entre aquela reclamação, entre o próprio consumidor e a operadora de plano de saúde. Vocês veem aqui os números que eles trazem, falando de efetividade dessa ferramenta, extrajudicial de solução de conflitos. No ano de 2016, eles receberam a ANS 90 mil reclamações, teve uma diminuição, o azulzinho ali é 2015 e o outro é 2016. É a comparação entre os 2 anos em volumes de reclamações para que fossem geradas as NIPs. Total de solicitações dentro de 2016. Vejam, como que faz aqui para... Eu voltei, né? Teve 90 mil reclamações e 279 mil pedidos de informações. Dentre esses 279 mil, não só as reclamações propriamente ditas, que podem gerar uma NIP, que teve em solicitações um aumento em 2016 em relação a 2015. Esse gráfico aqui, ele traz a primeira coluninha aqui é 2009, então 2009, 2010, acaba em 2016. Vocês veem uma ascendência de nível de resolutibilidade por intermédio dessa ferramenta, da NIP, que é aquilo, quer seja no consumidor.gov, quer seja no Procon paulistano, quer seja por intermédio da ANS, a NIP, a efetividade ela está diretamente ligada, ela é diretamente proporcional ao uso da ferramenta. Quanto mais utilizamos, eu disse para vocês olharem lá no consumidor.gov como sugestão, a operadora do seu plano de celular, você vai verificar lá, fala assim, nossa, mas o índice de solução da minha empresa vamos chutar, 60% e da outra é 90%, qual que é mais bonita na vitrine? É uma vitrine para as próprias empresas. E aqui, no caso, os planos de saúde. Então, conforme foi aumentando as solicitações, o uso, o manejo dessa ferramenta extrajudicial, se verifica que o índice de solução acompanhou também aumentando. Olha o índice atual, na realidade, de 2016, de resolução através da notificação de intermediação preliminar. 90%, resumindo. Vejam o comentário ali. A cada 5 notificações recebidas pela ANS, 4 foram resolvidas por meio de mediação de conflitos. A gente sabe que tem casos que não dá para se utilizar do MANIP. Imagine uma negativa de cobertura cuja
intervenção cirúrgica tenha que se dar no dia de hoje. Não dá para fazer uma NIP, isso, mas também que sejam casos residuais. A maioria das reclamações aqui, e não é diferente no nosso dia a dia, não se referem a questões de urgência. Óbvio que temos questões de urgência, especialmente em plantões judiciários, não é nada incomum estarmos num plantão judiciário, olha, meu pai, minha mãe precisa ser operado e o plano de saúde negou a cobertura de tal insumo e etc. O Poder Judiciário, nós estamos para acessar a justiça da forma mais adequada à resolução do caso que nos é tratado. Mas é diferente de, nossa, olha, minha mensalidade aumentou de X para 3X. Ou esse plano se recusa a fazer um exame preventivo, tal. Tudo isso pode ser resolvido por aqui sem acionarmos termos aquele primeiro pensamento de a reclamação é essa, cabe naquela ação cuja competência é tal. Aqui é um gráfico falando vejam vocês aí, a cobertura é 68% das reclamações, questão de mensalidades e reajustes também é grande, e dos contratos e regulamentos em geral. Além dessas ferramentas, nós temos, eu convido vocês também a visitarem o site do Núcleo, nós temos os chamados hotlines, com alguns bancos nós temos os hotlines, são canais de telefone 0800, exclusivos para as defensorias públicas, que podemos tentar resolver um caso de qualquer origem que seja com os bancos. Nós temos lá então esses canais específicos para utilização. Um último aqui, já finalizando a minha fala, que eu gostaria de falar para vocês, relativos à revisão de contratos bancários para verificação de se os juros cobrados ou os juros contratados estão de acordo com a média de mercado. Como vocês bem sabem, judicialmente, o que é adotado, o que é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, cabe a revisão do contrato se o financiamento contratado estiver com uma taxa de juros superior à de mercado. Como que se verifica se o que foi contratado está superior ao mercado? Basicamente, olhando três grandezas. Qual a linha de crédito adotada? Nós sabemos que tem várias linhas de crédito adotadas, então tem que se verificar. Foi um crédito pessoal consignado, não consignado, cheque especial, rotativo do cartão de crédito. A gente sabe que as linhas de crédito mais fáceis, que são cheque especial, rotativo de cartão de crédito, são, por talvez coincidência, as mais caras. E é o que é mais utilizado. Acho que a maioria aqui tem conta corrente. Quando você tira um extrato lá, você tem R$10 na conta, aparece R$30 mil. Aí tem lá 30 mil e R$10, sendo que 10 é seu e 30 já está de crédito à sua disposição. Você tirou R$20 nesse dia, já está usando 10 de crédito do banco, que não demora muito a chegar àqueles R$187 mil. Então, a gente tem que verificar qual é a linha de crédito contratada, em que tempo que foi contratada, para se verificar qual era a média de mercado relativa àquela linha de crédito ao tempo da contratação. Nós temos, eu só vou conseguir anunciar para vocês, eu não trouxe aqui nas minhas apresentações, uma calculadora que foi desenvolvida aí, a gente começou lá no Núcleo de Defesa do Consumidor, lá, o Rodrigo, e com a CTI, que está pronta, até estou dando resposta agora, né? Segundo a CTI, dentro de um mês vai estar disponibilizada ou no site no DECOM ou no próprio DO, no Defensoria Online. Vai ser uma ferramenta de utilização aberta à população, de uso muito fácil. O que temos que inserir naquela planilha? Qual que é a linha de crédito? Tudo com opções, não tem que escrever nada. Foi crédito pessoal, consignado, não consignado. Colocar o valor da parcela e a data em que foi contratado. Apertar um botão, que é verificar o contrato, que ele vai colocar as grandezas do contrato e a média de mercado.
de forma muito simples, muito rápida, a gente já tem uma resposta de diferença patrimonial, fala, olha, esse contrato tal como feito, você vai gastar X. Se fosse pela média de mercado, vai gastar Y. O X menos Y já seria um dado bem concreto, quer para levarmos por uma solução extrajudicial, via consumidor.gov, por exemplo, para instruir um pedido, quer seja para instruir um pedido judicial. E a fonte de que se busca essa ferramenta de uso facilitado para a gente é exatamente a fonte onde se busca, onde foi construída a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os julgados que são nesse sentido, olha, aqui faz jus o consumidor à revisão contratual, porque a média de mercado estava abaixo do que o contrato feito. Dos dados do próprio Banco Central, do Bacen, que eles têm lá o chamado séries temporais de verificação de juros de mercado. Essa ferramenta ela vai exatamente nesta fonte de informações do Banco Central para trazer para a gente. Então, eu de público aqui falo para vocês que dentro de um mês teremos essa ferramenta aí que eu acho que vai facilitar muito a nossa vida, especialmente dentro de tudo isso que eu estou falando, para que a gente consiga no nosso dia a dia, ainda que de forma devagar, gradual, mas migrar mais para a solução extrajudicial, ou pelo menos tentar a via extrajudicial primeiro do que a judicial. Eu costumo dizer que eu quero ver o tempo que a gente pensar em forma alternativa de solução de conflito, quando a gente falar isso, então vamos tentar resolver esse conflito aqui, formas alternativas de solução de conflito. Quando nós falarmos isso, que a gente pense no processo. E a forma tradicional é extrajudicialmente. Bom, com isso eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para qualquer questionamento, provocação, e muito obrigado.